Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Questão de Mérito, do nosso podcast do César Fios Advogados. Hoje eu estou aqui com a minha sócia, a doutora Thaís. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui de novo, né, Bruno? Muito bom. Estou com o Nóbrega. Animado, Nóbrega, para hoje? Animadíssimo, o papo hoje vai ser bom demais. E hoje com uma convidada super especial, Luísa Mendonça, advogada, dona do escritório dela, gestora, especialista em direito civil, em direito privado, né, Luísa? E, acima de tudo, uma entusiasta de literatura, de filmes, de arte e que sabe fazer tudo isso conversar muito bem com direito, não é? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. É um prazer. Eu acho que eu cheguei ao nirvana da felicidade hoje, porque ser convidada por vocês é um privilégio, gente. Obrigada. O privilégio é nosso de ter você aqui com a Prazer é gente. todo nosso, com certeza. Nosso bate-papo de hoje, o tema do nosso encontro de hoje é como que o profissional do direito ele pode aprender fora do direito, né? Como que muitas vezes a nossa diferenciação está para além dos livros de direito. Claro que ser técnico é obrigação básica de todo mundo, mas para se diferenciar muitas vezes a gente tem que ir além do direito. Como que é isso, Bruno? Como que o advogado pode aprender mais indo além do direito? A gente tem que partir do seguinte pressuposto que eu imagino que seja o começo de toda essa história da diferenciação, sabe? A gente precisa perceber que o direito costuma ser um universo muito fechado em si, costuma só pensar o direito a partir do direito. A gente só consegue inovar de verdade em qualquer profissão, seja no direito, onde quer que seja, quando a gente começa a olhar para fora, quando a gente começa a olhar para outras disciplinas que conversam com o direito. Por exemplo, psicologia, por exemplo, economia, por exemplo, literatura e diversas outras. Esses são só alguns exemplos. E aí surge um conceito novo, relativamente novo, que a gente chama de transdisciplinaridade. O que é a transdisciplinaridade? É a gente reunir um conceito jurídico e um conceito não jurídico, criando algo novo dentro do direito. E aí você avança, você começa a romper barreiras. E aí, de fato, é um mundo novo, né? Porque são inúmeras as possibilidades de avanço no campo jurídico e passa pela conversa com todas essas disciplinas. E não é por acaso, né, Thaís, que cada um está com um livrinho aqui hoje, Pois é. porque nós vamos discutir muito isso. Tem hora que aprender a advogar, você tem que aprender, não é com professor de direito, não. É com um literato, né? É com um escritor de não ficção, é com um psicólogo, porque a nossa profissão ela lida com desafios humanos e os desafios humanos são muito complexos, né? Luísa, como que é na sua prática, na sua vida, esses diálogos entre o direito e essas áreas que você gosta muito também, como artes, livros? Bruno, eu costumo achar que a arte seria a porta de entrada para um exercício de empatia. Por quê? Porque somente a partir da arte que eu consigo me colocar no lugar do outro, né? Eu consigo me aproximar de realidades tão distintas. E não é isso que a gente faz na advocacia, né? A gente está sempre assumindo uma persona diferente, né? Dependendo do cliente, você tem uma argumentação X, dependendo né, da complexidade, você tem outro tipo de argumentação. Eu acho que a arte ela é fundamental para essa sua mente ser aberta e ampla, para você não só conseguir escrever, né, enfim, conseguir colocar no papel os anseios de um cliente, mas também conseguir se posicionar enquanto indivíduo, né? Quando eu falo de exercício de empatia, eu lembro muito de realidades tão distintas que às vezes você lê, né? Às vezes você vê num filme e que te aproxima ali e você pensa, poxa, esse livro que eu li de uma escritora às vezes síria, que não, né, que está vivendo uma diáspora, que não tem aparentemente nada a ver com as mulheres aqui do Brasil, às vezes chega uma mulher no meu escritório e relata, por exemplo, um caso de violência psíquica. Esse caso, por mais que não tenha ali uma. Não são mulheres que estão vivendo uma diáspora juntas, né? São realidades distintas. Você consegue perceber similitude, né? Similitude de vivências. Então, a arte ela te aproxima demais. E te coloca nesse olhar de, ao invés de julgar o outro, de compreensão do próximo, né? Olha que legal, o primeiro insight do episódio de hoje.
A arte ajuda o profissional do direito a se sensibilizar mais, né? A gente tem um mote aqui que é o seguinte: não quer ser substituído por um robô? Não se torne um. Então a arte é um dos instrumentos para você desenvolver uma sensibilidade mais aguçada e se conectar com o cliente. Eu estava ouvindo a Luísa falar e assim, fiquei aqui coçando já, né? Porque uma das minhas escolhas literárias foi justamente Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que além de um dos maiores poetas da modernidade, né, português, mas também escrevia em língua inglesa, ele tinha essa característica de não usar de pseudônimos, mas de heterônimos, né, Bruno? Bruno me ensinou a falar, gente, a gente aprende todos os dias, né? Por que não é um pseudônimo que o Fernando Pessoa utilizava? Porque o pseudônimo seria uma forma de ocultar a própria identidade. Muitos autores fazem isso. O Fernando Pessoa, ele cria heterônimos, que são personagens com uma biografia completa e com realidades distintas, ou seja, são as personas que a Luísa falou, para poder extravasar ali as várias percepções que ele tem sobre a vida. E eu acho que a gente faz muito isso enquanto advogado. Quando a gente lida com o cliente, realmente para a gente conseguir se conectar com aquela realidade que está sendo apresentada para a gente veste um pouco as roupas daquele cliente e adota uma persona, e aqui não é um personagem, mas realmente uma forma, uma figura de conexão diferente para cada situação. Se você não vestir essa roupa, você não entende o problema dele de verdade e dificilmente sua solução ataca o problema dele, né? Sim, com certeza. Sem empatia, né? A gente não consegue gerar a conexão emocional para deixar o cliente confortável para expor o problema real dele. Quando não há essa conexão emocional, normalmente o cliente costuma entregar somente os sintomas do problema. Então você só vai, como advogado, conseguir, se muito, resolver os sintomas do problema e não a causa raiz. Exatamente. Para que o cliente se sinta confortável de expor a causa raiz, que às vezes é algo que está muito mais distante daquele problema que ele trouxe, é preciso esse estabelecimento dessa conexão emocional, né? É a humanidade comum a todos nós, quando ela de repente se encontra num nível profissional, é que você consegue de fato entregar a solução que o cliente precisa. Ou seja, nunca foi tão importante quanto hoje, em tempo de inteligência artificial, a gente ser de fato humano, né, Luiz? Com certeza, com certeza. E isso essa vivência que a arte pode te possibilitar é muito interessante porque ela é democrática, né? Você está na sua casa, você nunca foi ao Japão, mas você está lendo uma escritora japonesa e você vê como é o dia a dia do Japão. Ou então você lê um livro de uma escritora, eu amo escritores sul-africanos, eu acho super interessante. Exatamente. Nossa, maravilhoso. O de Desonra. Maravilhoso esse livro. Pesado, visceral. Mas, exatamente, são livros que vão te mostrando as vicissitudes de uma sociedade, né, daquele determinado lugar. E isso também é muito importante para a gente trazer para o direito. Por quê? Porque a gente não é formado só do direito, a gente tem uma bagagem, né? Uma bagagem de vida mesmo que a gente traz para a gente. E a bagagem de vida, na minha opinião, tem a ver com cultura também, tem a ver com conhecimento, com repertório, exatamente. A gente não ser raso, né? A gente não pode ser raso em qualquer profissão que a gente for exercer, assim, isso para mim é fundamental. E você falou de romper essa barreira geográfica, e obviamente, né, cada lugar vai ter seus aspectos culturais, e isso é muito enriquecedor quando a gente lê autores e autoras de outros lugares, mas a gente também percebe, eu não sei se você concorda, um núcleo essencial do ser humano que a gente sempre se esbarra e converge, né? Perfeito. As questões humanas, elas são universais e indiferentes à questão geográfica. Fiquei curiosa com o livro que você trouxe, que é de um argentino, né? Exato. Conta pra gente um pouquinho, Luísa, da escolha aí. Então, meu lado latino-americano, né, que eu não nego, me trouxe a esse livro. Eu sou uma pessoa que gosto muito de literatura contemporânea. Eu acho que a linguagem da literatura contemporânea, obviamente, é mais próxima da gente. Eu amo um Essa de Queiroz, mas eu tenho que ter ali gás para um Essa, tem que ter gás para um Machado, né? São linguagens, são tempos distintos que a gente, né? A comunicação ali, por vezes, ela é mais difícil, né? De se chegar. Então, eu gosto muito dos autores
contemporâneos, e acho que eles dialogam demais com a nossa vida contemporânea também. Então, esse autor chama Pedro Mairal, ele tem uns 45 a 50 anos, mais ou menos. Ele é argentino e os 2 primeiros livros dele fizeram muito sucesso na Argentina. Um deles, inclusive, chama Uma Noite com Sabrina Love e foi até objeto de filme lá. Então, ele é um escritor muito, assim, já conhecido na Argentina. Mas aqui, ele ficou famoso pelo livro dele, A Uruguaia. E esses 2 primeiros livros, eles têm em comum, eu falei com a Thaís aqui antes, que eles têm em comum um alter ego ainda em formação literária, assim. E esse Salvaterra é o livro que eu acho que é o que distingue os meninos dos homens. É quando o escritor... Mostra ele pra câmera. Aqui, gente... Aqui... É quando o escritor ele se descobre, sabe? Eu não sei se vocês já leram assim uma sequência de livros, por exemplo, do Fernando, apesar que o Fernando Pessoa, ele não pode ser considerado para fins de comparação. Tantos, né? Exatamente, porque ele é vário, né? Ele é múltiplo, ele é camaleônico, assim. Mas no caso do Mairal, ele tinha uma escrita muito previsível, que eu adorava. E aí, nesse livro, ele traz uma maturidade na escrita, que é como se ele tivesse assim, amadurecido 30 anos em 2 anos, sabe? E eu acho lindo, porque é um livro que fala sobre memória. E nada... Nós, civilistas que trabalhamos com inventários, com herança, com dores, né, de uma perda, eu acho que não tem nada mais bonito do que tocar sobre memória de uma forma lírica, de uma forma poética, de uma forma bonita. Esse livro é exatamente isso. Me vem aqui um segundo insight importante, né? A arte, a literatura, a entrega que ela te dá é proporcional ao conhecimento que você tem. Exatamente. Quanto mais você conhece, mais prazer você tira daquilo. E mais referências. E mais você consegue, exatamente, conectar. Por isso a importância de construir um repertório. Às vezes a pessoa começa a ler e fala assim, mas eu não vejo nenhum link remoto disso aqui com direito. Mas calma, aquilo está entrando no seu repertório e o cérebro é uma máquina muito eficiente em gerar conexões. Então, assim, dá trabalho. Óbvio, dá trabalho eu construir um repertório que me permita extrair todo o potencial de uma obra de arte, de um livro. Você vê, você conhecia esse autor e você conseguiu extrair uma coisa prazerosa de ver a evolução dele em termos de escrita e conseguiu fazer um link com a sua atuação em inventários, etc. Então, assim, é importante a gente deixar claro que não é ler sobre coisas fora do direito por si só. É ler e fazer essas coisas dialogarem com o direito de uma forma prática, gerar resultados a partir disso. E aí é outro ponto legal da Luísa, porque ela consegue fazer isso até no marketing. A Luísa está construindo uma voz no marketing dela bem diferente, porque ela faz esses links. Eu queria que você trouxesse para a gente, Luísa, um exemplo de uma estratégia de marketing de conteúdo que você fez, linkando direito com arte para gerar uma conexão maior com o seu público. Eu lembro de uma do Van Gogh que eu acho sensacional, mas conta um exemplo aí que você acha legal. Maravilhoso. É exatamente isso que você falou, né, Bruno? A gente tem que tentar, enquanto advogado, sair dessa lógica da linguagem jurídica para as pessoas. E o marketing é o momento que a gente tem para falar ali de forma aberta com o seu público, né? E eu me encontrei, eu consegui fazer uma fórmula só minha, assim, de fazer, né, enfim, de produzir conteúdo com a minha cara, com a minha personalidade. Em relação a uma das situações que eu linkei, assim, na prática, a arte com o direito, e eu coloquei, né, isso nas minhas redes sociais, diz respeito à arquitetura dos contratos, que o professor Bruno deu muito bem, você também, né, os 2 Brunos aqui sempre dão essas matérias, enfim, dentro do MBA de contratos que a gente fez aqui. Eu fui agraciada, tá, gente? Foi a nossa tutora alumni, ou seja, ela era mais do que tutora, ela era aquela acadêmica do curso que produzia conteúdos, artigos, brilhante. Ganhou destaque acadêmico, né, Luiz? Isso. É à toa, né? Enfim.
Gente, agora eu fiquei com vergonha, mas tudo bem. Para. Mas vamos lá. Então, um belo dia eu estava lá fazendo um contrato, né? Redigindo um contrato para um cliente. E, gente, só quem redige contrato sabe como é que é, né? A gente é contratado pelo nosso cliente, a gente tende a privilegiar nas cláusulas ali os anseios do nosso cliente. Isso é natural. Correto. Mas eu me peguei ali, num certo momento, sendo demais nesse privilégio, né? E aí eu meio que repassei aquele artigo 104 do Código Civil, né? Que fala dos agentes capazes, a forma, o objeto e tal. E aí eu falei, gente, olha, Luísa, seus professores te ensinaram. As partes têm que ser capazes para elaborar um contrato que seja equilibrado. Você não pode puxar demais, porque senão esse contrato não vai gerar segurança jurídica aos seus clientes e, por conseguinte, ele vai ser anulado, ele vai ter... Fora os defeitos do negócio jurídico, né? Pode ter uma lesão, um erro, um dolo. Exato. E aí eu me lembrei disso. Quando eu pensei nisso, eu pensei em arquitetura dos contratos e eu pensei em arquitetura. E aí, quando eu penso em arquitetura, eu penso em uma pessoa no Brasil, que foi a arquiteta Lina Bobardi, que inclusive no ano passado saíram 2 biografias sobre ela. Ela é interessantíssima, uma pessoa que vale a pena ler. E aí eu falei, tá aí, eu vou fazer uma conexão entre arquitetura e arquitetura dos contratos. Por quê? Da mesma forma que o contrato tem que ser equilibrado, tem que ser estruturado, a arquitetura também tem que ser. E um arquiteto tem que pensar minimamente no seu projeto, a fim de que lá na frente ele não dê problema para o cliente. Um desabe a obra, né? Exato. E às vezes até por excesso de suntuosidade, né? Opa, Que é exatamente com o preciosismo Exato. do Perfeita analogia. desequilíbrio, né? Perfeito. Às vezes Não, o mas cara é quer fazer uma coisa muito rebuscada e ele prejudica o conteúdo. Favorecer demais o cliente, às vezes vai ser o que vai desestruturar realmente Muito tudo. bom. Exatamente. Então, a Lina, ela foi contratada para fazer o projeto do MASP, gente. Todo mundo já foi no MASP aqui, né? Que fica na Avenida Paulista, um museu maravilhoso, que tem um acervo impecável. É aquele prédio que parece estar suspenso. Isso. É. E a Lina, sendo genial do jeito que ela era, o que ela pensou? Eu quero fazer com que esse museu, no meio da Avenida Paulista, seja acessível. Ou seja, de modo que uma pessoa que esteja passando ali, lá fora, consiga ver o Van Gogh que está lá dentro, consiga ver o Picasso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse museu de vidro. Porque aí é simples, eu consigo ter essa conexão entre o público e a arte, eu consigo gerar impacto, né, com a arte que está ali dentro. Democratizar o acesso de uma forma Democrática, né? Enfim, irrestrita, né? irrestrita, isso. Enfim, o que acontece? O que a Lina não pensou? Que da mesma forma que o meu olhar lá de fora da Avenida Paulista olharia para um Van Gogh, o sol também entraria por essas janelas e bateria nos quadros que são pintados a tinta a óleo. Nossa. Logo, toda aquela ideia de acessibilidade caiu por terra e ela só foi perceber depois da execução do projeto. Caramba. E aí, moral da história, o que a Lina teve que fazer? Colocar persianas no MASP, o que é um crime, entendeu? Mas olha para você ver como que a arte, como que o conhecimento de várias profissões, áreas, como que ele pode nos possibilitar uma subsunção mesmo, um encaixe perfeito no que a gente faz, né? Enxergar de óticas diferentes, né? Exato, porque mesmo a Lina sendo genial, ela cometeu esse erro, ela não estruturou bem o seu projeto. Então a gente tem que o tempo todo sermos cautelosos, né, na advocacia. Ô, Luísa, esse é o tipo de conteúdo que a gente para ler. Exato. Não, eu tô aqui parando e enxergando tudo Viajando, criando imagens mentais. Não é aquele conteúdo do advogado que simplesmente chega num vídeo e fala assim, porque o artigo tal do Código Civil diz isso. O marketing é uma ferramenta poderosa, mas ele tem que saber a gente tem que saber utilizá-lo. E saber utilizá-lo é saber dar a nossa voz, criar a nossa imagem. Ela
fez isso muito bem, né? Sim. Thaís? E como que agora um terceiro ponto de atenção, talvez, terceiro insight aqui, como a falta da transdisciplinariedade pode gerar também Conteúdos monótonos ou falhas, não só né? conteúdo, mas falhas profissionais. Porque a gente pensa no direito, da questão técnica, e como você bem disse, tem que estar sempre muito rigoroso a nossa posição atrelada a esse aspecto técnico, mas o direito, ele existe para poder regular relações humanas. Como que você vai dominar ou sequer brincar com as relações humanas se você não tem embasamento para fora, vivência? Legal. Então, É isso mesmo. eu acho que essa As suas transdisciplinaridade... soluções começam a ficar muito frágeis, né? E mecânicas, e frágeis no sentido até de faltou transdisciplinaridade, olha o que aconteceu. Precisou de persiana. Caiu por terra tudo, porque não tinha um Exato. conhecimento de fora, né? A gente tem que realmente se despir dessa arrogância de achar que basta um único conhecimento e entender que a gente tem muito a aprender dos outros É lugares que também. basta a hiperespecialização, né? Isso. Junto à especialização, eu tenho que ter também um leque mais amplo de habilidades, de conhecimentos certeza. para construir soluções mais completas, né? Com certeza. Até o que o Bruno falou, né? O que vocês estão falando, eu acho incrível. Eu acho que o ponto de distinção entre nós sermos bons e sermos excelentes está não somente em comer livros eternamente de direito, né? Para sermos profissionais capacitados, mas principalmente conseguir conectar conhecimentos muito distintos, né? Por exemplo, se chega um cliente lá no nosso escritório, por exemplo, tenho certeza que vocês são assim, e a gente precisa falar sobre um elevador, como que funciona um elevador. Gente, pelo menos, eu vou ver tudo, eu vou ler tudo sobre um elevador, eu vou saber toda a dinâmica, eu vou conversar com um amigo engenheiro para saber como que coloca, porque eu preciso mostrar para o juiz que também não sabe como funciona um elevador, né? Então eu preciso ter, é necessário, é primordial enquanto ser humano a gente ter essa mente aberta para o conhecimento, né? E a arte Fantástico. possibilita isso, sem Nós sombra de estamos em dúvidas. apuros porque nós temos 7 minutos para falar dos nossos livros ainda. Fechou. Nóbrega, conta pra gente aí do O meu, livro. vamos lá. Eu escolhi um que é uma coletânea de crônicas, sabiás da crônica. E por que eu gosto tanto de crônica? Porque eu entendo que o advogado, como um todo, às vezes ele não desperta para o fato de que o cliente chega para ele para contar as histórias mais intensas, mais vivas da vida dele. E o advogado, muitas vezes, tem a grande capacidade de converter aquela história incrível em um grande manual de geladeira. Absolutamente desinteressante, quando na verdade deveria ser o contrário. Ele deveria, entendo eu, traduzir aquela história viva, sanguínea, para a linguagem jurídica, mantendo a carga de humanidade. Só que a gente não aprende isso da noite para o dia, nem na faculdade. Isso vem muitas vezes de fora, do gosto pela leitura, pelo consumo de outros conteúdos que não os conteúdos jurídicos. E eu penso que a crônica, que é esse gênero literário tão brasileiro, ele é a junção perfeita do jornalismo, da linguagem jornalística, com a linguagem literária. Então você consegue transitar bem entre os dois, de modo que se torne algo factível no seu dia a dia. Eu digo para os alunos o seguinte, olha, daqui 5 anos a fundamentação jurídica muito provavelmente vai ser feita via formulário por inteligência artificial. Você lança o problema, vai vir a fundamentação na outra ponta. E além do mais, é aquele ditado, né, que iura novit curia, ou seja, o juiz conhece o direito. O que o juiz não conhece? O juiz não conhece os fatos. E é aí que você tem que entrar. Você tem que encantar pela palavra e dedicar uma especial atenção à narrativa dos fatos. E aí você tem que saber escrever, você tem que saber enxergar a pessoa. Você tem que ter empatia, você tem que ter visão de mundo. E eu penso que, eu penso que esse livro aqui é excepcional para isso. São 6 dos maiores cronistas do Brasil, olha só, Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Fernando Sabino, daqui, Paulo Mendes Campos, Stanislau Ponte Preta e José Carlos Oliveira. A gente está falando de 15 crônicas de cada um desses cronistas. Então, para a gente ter contato com estilo de escrita
com base na crônica, em visões de mundo diferentes, em abordagem, até em ritmo dos parágrafos. Isso aqui é um manancial inesgotável de inspiração e de insight. Mas falei demais já. Thaís, qual que é o Não, teu primeiro acho que livro pode ser o favorito? Bruno, mas Pode eu ser o lembrei de uma frase quando você estava falando que eu vi esses dias, eu não sei qual é a autoria, mas você fala assim, o jornalismo é a literatura feita às pressas. E eu acho que tem muito a ver com essa questão da Beira isso. crônica e do quanto a gente Beira consegue isso. absorver Beira também isso. das camadas da literatura, e que não existe só uma literatura clássica, uma literatura rebuscada, como também Claro, existem claro. coisas riquíssimas em outros Isso, segmentos. Isso. Ou Bruno. seja, né, histórias conectam. Histórias conectam, conectam. com certeza. Então, a minha dica, o meu livro, é um livro de não ficção. É um livro do Malcolm Gladwell, Brunão que me apresentou esse autor, eu fiquei viciado nele, já li tudo dele. E esse aqui é um livro muito especial porque ele mudou a minha visão de mundo mesmo. Ele se chama Davi e Golias, A Arte de Enfrentar Gigantes. E o que o Gladwell faz nele, né? O Gladwell começa de uma história, porque histórias conectam, né? Então ele começa com uma releitura de uma história muito famosa que a gente conhece, que é a história de Davi e Golias, né? Aquele pastor pequenininho, né, que vai enfrentar o gigante dos filisteus, né? E tradicionalmente a gente interpreta essa história como o fraco que por um golpe de sorte derrota o forte. Mas o Gladwell fala, não, na verdade é o fraco que entendeu como duelar com o forte, que mapeou as fraquezas do forte e mapeou as suas próprias forças. Ele não era o fraco e o outro forte, ele só era o fraco e o forte nas regras de luta do Golias. Realmente o Golias era muito maior do que ele. Mas nas regras de luta dele, ele percebeu que ele era mais ágil, né? que ele era mais flexível. Então ele se afasta e pega uma funda e joga uma pedra na cabeça do Golias, né? Isso significa que nós, nos desafios da nossa vida, tudo depende da forma como nós enxergamos o cenário onde nós estamos enfrentando um desafio. Não é uma questão de forte e fraco, é uma questão de onde estão as minhas forças num cenário X e onde estão as minhas fraquezas e trazer o cenário, mudar as regras do jogo para aquilo que eu sou forte. Então, se eu estou começando um escritório de advocacia e quero jogar nas regras de um grande escritório concorrente, provavelmente eu vou perder. Mas se eu encontro em mim a falta de flexibilidade que um escritório desse não tem, ou a pessoalidade que um escritório desse não tem, eu lembro de clientes que eu conquistei em concorrências com escritórios muito maiores no início da minha carreira, porque eu virei para o cliente e disse, olha, aqui você vai conversar direto com o dono, sempre. Você vai ter o meu telefone pessoal. Enquanto que no escritório grande, ele só viu o dono na hora de fechar o contrato. Depois ele conversava com o estagiário. Então eu achei a dor, né? Eu achei aquilo que era um diferencial numa outra regra de jogo. Então esse livro do Gladwell, que eu acho que vale muito a pena, ele mudou a minha percepção de como entrar nas batalhas, né? Eu vou entrar nas batalhas trazendo o adversário para jogar segundo as minhas regras e não jogando sob as regras dele, no terreno dele, né? Então, Sensacional. é um Bacana. livro legal aí que mudou muito a minha vida Thaís, pessoal. o grande finale. Vamos lá, eu tenho 1 minuto e 45, eu vou falar muito rápido. Na verdade, eu trouxe mais livros, mas eu vou falar do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que é um dos meus autores preferidos, que gosto tanto que, inclusive, tatuei a frase que eu quero deixar hoje aqui para nós. Fernando Pessoa, sob a persona aí de Ricardo Reis, que foi um dos muitos personagens que ele criou, ele diz o seguinte: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Põe quanto és, no mínimo que fazes. E eu acho que é isso. A gente tem que colocar tudo o que a gente é, toda a nossa bagagem, todo o nosso repertório, nossa sensibilidade, empatia e qualidade técnica em tudo que a gente faz, mesmo aquela coisa pequenininha. É isso, basicamente. Mas foi muito enxuto. Não sei se a forma Mas é melhor, Brunão, de encerrar esse episódio do que citando Fernando Pessoa na voz da Thaís. doutora Thaís Moura. Ah, para. Mas dá tempo ainda da Luísa deixar uma última frase, um último pensamento nesses 40 segundos, Luísa. Frase Olha. favorita, existe alguma, Luísa? Aquela que você leva Olha, tatuada na alma? na verdade, eu queria encerrar com a frase de: será que a vida imita a arte ou a arte imita a vida, né?
não sei quem veio primeiro, né? Eu sei que a arte ela é o combustível da gente, né? É o que permite com que a gente saia desse lugar, às vezes tão duro, né? Da advocacia, que a gente possa respirar até um afago, né? Enfim, encontrar uma boa palavra, encontrar um bom conselho. Isso os livros fazem com perfeição, né? Com maestria, vamos dizer assim. Eu acho que esse bate-papo foi tão bom que a gente tem que ter a parte 2 dele. O que vocês acham? Acho que dá para continuar essa conversa. Sigo o voto. Acho tudo de bom. Acho que Aceita o podemos convite? seguir. Com certeza. Então pronto. Então, Bora. Então até o próximo, pessoal. Parte 2.